sobre o que foi pregado aqui, lido pela irmã aqui no começo, sobre o céu, sobre o inferno, e realmente Jesus ele falou mais sobre o inferno que sobre o céu. A cada minuto que eu prego aqui, 102 pessoas morrem por minuto no mundo. Isso é muito sério. Isso aqui não é história de carochinho. Quando eu estou pregando, em 15 minutos que eu vou pregar, a cada minuto 102 pessoas descem à sepultura. Então pessoas nesse momento que eu estou falando, estão descendo ao Hades, e pessoas estão subindo ao paraíso. Aleluia! É por isso que o salmista disse que é melhor um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então isso já é um motivo de você dar glória para Jesus, porque enquanto você está nessa cadeira podendo glorificar o nome do Senhor, tem pessoas neste momento no inferno clamando e querendo fazer missões. Como assim, irmão Jonas? Tem gente no inferno agora querendo fazer missões? Eu provo na Bíblia para você. O Lázaro e o rico, o rico e o Lázaro, ambos morreram. Lázaro foi levado aos seios de Abraão, o rico foi levado ao Seol. E lá ele dizia: Pai Abraão, rogo-te que me permita testemunhar aos meus irmãos que esse lugar é real. Então esse é o motivo de eu e você pregar o Evangelho, porque pessoas estão morrendo. Mas irmãos, essa palavra vai ficar para uma outra oportunidade. E como estamos em um culto de missões, eu queria ser bem rápido aqui. Lucas capítulo de número 10 e versículo de número 25. Lucas capítulo de número 10, versículo 25. Eu vou ler para não perdermos tempo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-se e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo a outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse: Cuida dele, e tudo o que ele mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai. Meus irmãos, nós estamos diante de uma parábola a qual um doutor da lei pergunta para Jesus. Eu quero pregar bem simples, irmãos, para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar desta maneira. Olhe para quem está do teu lado, que eu não tenho problema de falar isso. Nós estamos entre amigos, entre irmãos. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: a decepção de um caído. Diga mais forte: a decepção de um caído. Este doutor pergunta para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: O que está escrito na lei? O que está escrito na lei que você tanto conhece? Porque, para quem não sabe, o doutor da lei naquela época era um especialista na lei, um especialista na Torá, era um advogado na lei. Qual era a profissão de um doutor da lei? Todas as vezes que um judeu tinha dúvidas referentes à Torá, consultava um doutor da lei para saber o que a Torá mandava dizer. E foi este doutor da lei, cheio de conhecimento, que pergunta para Jesus. Jesus agora
faz outra pergunta para o doutor da lei. Na verdade, Jesus aqui estava utilizando uma técnica utilizada pelos próprios escribas naquela época. Irmãos, quer ver um negócio difícil? É você estar no meio de doutor. É por isso que a Bíblia diz que o conhecimento muitas vezes mata. Jesus ele coloca o doutor da lei na parede novamente, porque isso era um costume dos escribas naquela época. Quando alguém fazia uma pergunta, o outro fazia uma pergunta mais difícil ainda, para tentar ambos se justificarem. Agora o rei dos reis, o mestre dos mestres, coloca o doutor da lei na parede e pergunta: o que está escrito na lei que você tanto domina? Aí o doutor da lei, ele não vai dar qualquer resposta para Jesus. Na verdade, o doutor da lei resume as 10 leis de Moisés em apenas 2 versículos. Ele falou bonito para Jesus, ele respondeu bonito para Jesus. Se fosse nos dias de hoje, aleluia, eu creio que foi uma exegese, aleluia, perfeita. Eu creio que foram palavras que impressionariam os públicos dos nossos dias. Ele diz para Jesus: eu preciso amar a Deus e eu preciso amar ao próximo. Ele utiliza a própria Torá, Levítico e Deuteronômio. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, eu preciso primeiramente amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a mim mesmo. Aí Jesus eu não vejo, mas parece que eu vejo Jesus batendo palma para o doutor da lei e dizendo: dissestes bem, faz isso que você vai viver, faz isso que você vai ter a vida eterna. Aleluia, meu irmão. Parece que eu vejo Jesus nos dias de hoje dizendo para alguém assim: ei, você tem muito conhecimento, você fala muito bem de escatologia, você fala muito bem de doutrinas da Bíblia, você fala muito bem, você tem uma hermenêutica, uma oratória perfeita. Aleluia, pratica o que você está pregando, pratica o que você conhece, que você vai ter a vida eterna. Aleluia, parece que eu vejo Jesus dizendo isso para o doutor da lei, mas o doutor da lei querendo se justificar. Irmãos, é difícil demais quando sabemos o que temos que fazer, sabemos o que temos que praticar, sabemos o que temos que pregar, sabemos qual é a atitude de um crente salvo, sabemos qual é a atitude de uma igreja salva, sabemos qual é a atitude que precisamos tomar. Aleluia, mas muitas vezes estamos como esse doutor da lei aqui, cheio de conhecimento, cheio de história, cheio de coisinha, cheio de diploma, cheio de coisa, mas na verdade estamos se justificando daquilo que não fazemos. Aí o doutor da lei diz para Jesus, aleluia, Jesus falou: disseste bem, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai dizer que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais bateram nele, espancaram ele e o deixaram ele ali meio morto. Aleluia. E neste mesmo caminho que agora está este homem caído, está este homem. E quando falamos de caído, estamos falando de alguém que necessita de ajuda. Quando falamos de caído, estamos falando de alguém que necessita de socorro. Quando falamos de caído, estamos falando de alguém que necessita de uma mão estendida. Aleluia. O porquê Jesus falou que aquele homem, aleluia, foi pego pelos salteadores. Na verdade, segundo alguns historiadores, este caminho é um atalho que levava de Jerusalém para Jericó. Aleluia. E este homem, ao invés de ir pela uma via normal, ele entra dentro deste atalho para descer de Jerusalém para Jericó. E foi neste atalho que alguns salteadores, que segundo alguns historiadores diz também que eram homens assaltantes que ficaram desempregados desde a época do rei Herodes, estavam ali e eles pegavam pessoas que passavam por aquele caminho. Agora esse homem é atacado, agora roubaram tudo que ele tinha e o deixaram caído meio morto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Ele estava o meio morto, ele estava sangrando, mas não tinha morrido ainda. Aleluia. Quando falamos de caído, falamos de alguém que precisa de uma ajuda. Irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas estão buscando atalhos, estão buscando caminhos mais
o caminho da droga, eu vou buscar a felicidade momentânea. Que caminho é este? O caminho do adultério. Eu vou me relacionar com quem eu não recebi no altar, para ver se eu tenho prazer. Que caminho é este? O caminho da fornicação. Muitas pessoas estão buscando atalho. Eu preciso pregar uma verdade nesta noite, aleluia. Tem muitas pessoas caídas, tem muitas pessoas que estão sangrando, e era isso que Jesus queria mostrar para o doutor da lei, que ele era o próximo daquele que estava caído. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, dentro deste atalho, aonde tem pessoas que estão caídas, aonde tem pessoas que estão sofrendo. Por quê? Porque fizeram uma escolha errada. Satanás só está esperando uma escolha errada, uma atitude sua para acabar com a sua vida, para acabar com a sua vida financeira, para acabar com o seu casamento, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua juventude, para acabar, jovem, com aquilo que Deus preparou para você, porque muitos estão entrando no atalho. Agora, vamos falar dos crentes, vamos falar dos sacerdotes, vamos falar dos levitas dentro desse atalho. Ei, tem uma palavra de Deus que você vai carregar para o seu coração. Deus não está testando quem está caído no atalho. Deus não está testando quem está caído no atalho. Deus está testando o caráter de quem está passando pelo atalho. Eu vou profetizar e vou falar de novo. Deus não está testando, aleluia, aquele que está caído. Aquele que está caído precisa de uma palavra. Aquele que está caído precisa de esperança. Aquele que está caído precisa de abraço, precisa de conselho, precisa de palavra de Deus. Mas Deus está testando quem está passando por esse atalho. E a Bíblia vai dizer que naquele atalho Jesus disse que descia, aleluia, um certo sacerdote por aquele lugar. E quem era o sacerdote naquela época, conhecido como homem de Deus, era homem de Deus, usava roupas que o caracterizava como homens de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que este sacerdote, quem via um sacerdote naquela época, dizia: eis aí o homem da casa de Deus, eis aí o homem que intercede, aleluia, as causas do povo a Deus. Quem olhava para as roupas que ele vestia, dizia: eis aí um sacerdote, esse aí precisamos respeitar. Mas a Bíblia vai dizer que aquele sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó, aleluia, ele passa diante daquele homem, ele olha aquele homem caído, ele olha aquele homem sofrendo, ele olha aquele homem quase morto. Mas a Bíblia vai dizer que ele deixou de lado, ele deixou para trás, ele não deu importância à situação daquele homem, ele não sentiu compaixão do que aquele homem estava vivendo, como se não bastasse para a decepção desse caído. Enquanto eu estava lendo esta palavra, eu chorava. Sabe aquela peça que a igreja dormindo, que a igreja está dormindo e várias pessoas chegam na igreja e a igreja está dormindo? É mais ou menos isso que estamos vivendo. Não? Vamos parar de hipocrisia, vamos falar a verdade nessa noite. Nós estamos decepcionando pessoas que olham para a igreja, que olham para pastores, que olham para obreiros, que olham para dirigente do ciclo de oração, e o seu coração está dizendo: eis aí uma mulher de Deus, eis aí um homem de Deus, eis aí alguém que vai me ajudar, eis aí alguém que tem uma palavra para a minha situação. Mas quando essa pessoa chega perto desse caído, meu irmão, essa pessoa é decepcionada, essa pessoa fica amargurada, decepcionada com a igreja, decepcionada com os homens e mulheres de Deus. A decepção desse caído, por este mesmo caminho passava um levita, e o levita vendo aquele homem naquele lugar, eu não sei se o levita via louvando, eu não sei se ele via do culto. Talvez aquele caído agora está se dizendo: aleluia. Talvez se ele tivesse consciência, não sei, porque a Bíblia diz que ele estava meio morto, ele não estava morto. Talvez ele lê aquele levita vindo e diz: eis aí um levita da casa do Senhor, alguém que vai estender a mão para mim, alguém que vai me tirar dessa situação. Mas a Bíblia vai dizer que o levita também passou de largo daquele homem, o levita também deixou aquele homem caído. Meu irmão, o que Jesus estava querendo nos ensinar aqui: não adianta ser levita, não adianta ser sacerdote, não adianta usar saia grande, não adianta usar paletó com gravata, aleluia. As nossas roupas
Eu sou formado em gestão de segurança. Eu me formei em 2019. E na área de segurança a gente fala que nós precisamos fazer o 360. Nós precisamos parar para observar o que está acontecendo à nossa volta. Tem alguém caído do seu lado? Tem alguém sangrando do seu lado? Tem alguém esperando de você, sacerdote, levita da casa de Deus, uma palavra? Tem alguém esperando de você um socorro? Mas muitos têm passado de lado, muitos têm se preocupado com os trabalhos no templo. Aleluia, trabalhar no templo é bom, ser consagrado é melhor ainda, ser sacerdote levita é questão de honra. Quando eu cheguei aqui, o pastor perguntou para mim: você tem uma carteirinha para me apresentar? Isso é maravilhoso, isso é digno, isso é respeitoso. Aleluia, mas mais importante que isso é o que você está sendo dentro do atalho. Aleluia, mas meu irmão, Deus está colocando tantas pessoas necessitadas do meu lado. Deus não está colocando, você está passando dentro do atalho, e Deus está provando o seu caráter. Deus está dizendo aqui: tem pessoas que chegou aqui hoje caída, tem pessoas aqui que foram decepcionadas. Decepcionada por quê, pregador? Decepcionada muitas vezes com a família, decepcionada muitas vezes com o marido, decepcionado muitas vezes, aleluia, com o sacerdote e o levita na casa de Deus. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração: vai passar alguém aqui nesta noite. Vai passar alguém aqui nesta noite que não vai ligar para a situação que você chegou aqui. Está passando alguém aqui nesta noite que não está olhando porque o teu filho todo mundo já desprezou. Está passando alguém aqui nesta noite que está dizendo: enquanto o sacerdote te deixou, enquanto o levita te deixou, enquanto a mãe te deixou, enquanto o pai te deixou, enquanto o marido te deixou, enquanto a irmã te deixou, eu estou passando aqui com providência hoje, pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho. E de modo também, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Eu preciso pregar uma verdade. A decepção de um caído. Eu já fui líder de missões. A gente não pode falar o que faz com a mão direita, nem o que faz com a mão esquerda. Mas a gente já ajudou muitas pessoas. Um samaritano. Quem era o samaritano? Para os judeus, indigno. A mistura de judeus com gentios. Lembra quando Jesus se deparou com a mulher samaritana? Como pode, sendo tu judeu, me pedir água para beber? Deus vai ensinar muitas coisas aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você quer ser um levita? Deus vive, aleluia. Seja, o altar é todo seu. Você quer ser um sacerdote? Preste bastante serviço no templo. Receba a unção do Senhor. Aleluia. Seja um sacerdote. Meu Deus. Glória. Só que seja um sacerdote, um levita com um coração samaritano. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aquele homem não tinha dignidade. Aquele homem era considerado indigno naquela época. E era isso que Jesus queria mostrar para o escriba. Que não adianta ser levita,
Não adianta ser sacerdote Glória a Deus. e não ter coração Meu samaritano. Deus. Porque para ter a vida eterna é preciso ter relacionamento com Deus e com o homem. Lembra de Caim? Não tinha um relacionamento com Deus. A sua oferta não foi aceita. Por isso que ele mata o seu irmão. Porque quem não tem relacionamento com Deus não tem relacionamento com o homem. Sabe por que você não consegue ter compaixão de ninguém? Sabe por que você não consegue ajudar, sentir compaixão daquele que entrou no altar e está caído? Sabe por quê? Porque você não tem relacionamento com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou provar na Bíblia, eu gosto de pregar a Bíblia. Porque quem tem relacionamento com Deus tem os frutos do Espírito. Glória a Jesus. Gálatas. Aleluia. E os frutos do Espírito é amor, paz, domínio próprio, mansidão, alegria. Você transmite alegria para quem está caído, porque você não é o Espírito Santo para convencer, você não é Jesus Cristo para salvar, nem Satanás para acusar que entrou no atalho. Você é alguém que Deus está testando o caráter dentro do atalho. E eu preciso terminar. A decepção de um caído. Aquele homem considerado indigno passa por aquele caído, e a Bíblia diz que ele sente compaixão. Você sabe o que é sentir compaixão de alguém? Você já se sensibilizou pela dor do seu próximo? Isso é missões. Hoje a gente fala sobre missão transcultural. É mais fácil contribuir do que ir. Então contribua para quem está lá. Mas existem missões urbanas, que é isso aí, ó. Começa a fazer missão dentro da sua própria igreja também. Tem alguém que está caído, precisando ser observado. Tem alguém que está sofrendo, seja financeiramente, seja numa situação conjugal. Tem alguém que precisa ser compreendido. Mas aquele homem ajudou aquele homem que estava caído. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou usar aqueles que vocês menos esperam. Aleluia, Deus. Irmão, preciso pregar uma verdade aqui nessa noite, para mim finalizar. Desde 2019, eu vou pregar o que eu vivi. Eu vou pregar algo que eu estou vivendo. Desde 2019, me formei em gestão de segurança. Eu cheguei na Polícia Civil na época. Desde 2019, trabalhava em 2 empresas de segurança. Graber Segurança, Galseg. Se tiver algum vigilante aqui, sabe o que eu estou falando. Testemunhei aqui o louvor santificado do Santa Paula, quando eu trabalhava ainda ali. 2019, gravamos a primeira canção, Sonhos de Deus. E o Senhor falou para mim: vai para uma terra que eu te mostrarei onde é. 2019, vivendo problema familiar, porque existe. E tem hora que Deus fala: vai, se afasta. E você precisa entender que se o seu parente que Jesus mandou você se afastar entrar numa guerra, você vai entrar para salvar ele. Mas tem momento que Deus fala: vai, porque a promessa que eu tenho é contigo. E nós não fomos, ficamos aqui. E sabe por que eu falo decepção de um caído? Desde 2019, trabalhava em 2 empresas, 12 horas todo dia, me formei na faculdade. 2019, o Jair conhece muito também. O Jair foi na primeira casa minha que eu vendi lá no Sirira, almoçava com a gente, viajava com a gente. Ele sabe, reformei a casa inteira, vendi. Vendeu para quê, irmão? Para gravar essa canção que vocês ouviram aqui hoje, Santificai-vos. Eu vendi por 80 mil aquela casa. Foi a primeira casa que Deus deu para a gente. Vendi a casa. Logo depois, nós tínhamos um Prisma prata. 2012, vendemos, pastor. Fiquei 1 ano de carona. Para quê, irmão Jonas? Para investir naquilo que Deus me deu. E desde lá, irmãos, desde lá, eu e minha esposa sempre trabalhamos, rodando o Brasil, recebendo a ajuda do Senhor. Depois que as coisas começaram a melhorar, sempre.
E eu vou te falar uma coisa: o Senhor provou a gente por isso. 2019, 2020, gravamos Santificados, gravadora Toda Music, uma das maiores gravadoras aqui do Brasil. Pandemia, fechou tudo. Fechou tudo, pastor. A gente ficou desesperado, sempre trabalhávamos com carteira assinada, fechou, as viagens parou tudo. A gente comprou um carro 0 km, colocamos na Uber. Até hoje, para quem pega aqui, não acredita. Muitas vezes vê a gente viajando, vê a gente em avião, vê a gente em hotel, mas é 14 horas no Uber, aqui em São Paulo. Começamos a trabalhar, irmãos. Você vai entender porque eu estou falando, já vou terminar, pastor. Começamos a trabalhar muito. Pegamos 2 carros, colocamos na Uber. Eu tenho até um aplicativo aí, quem entrar no Instagram, Uber Casal. A gente ensina a fazer R$1.000 por dia lá. Começamos. 500 de cada. Estávamos levantando 22 mil por mês, pastor. Sabe o que aconteceu? Começamos a fazer muitas dívidas. Entramos dentro de um atalho, porque a gente deixou de atender a agenda, porque a agenda não cobria o nosso dia de serviço. Não é porque eu queria, é porque o crente também erra. Lembra de Abraão, quando desceu do Egito para buscar recursos quando passou necessidade? E para resumir essa história aqui, há 6 meses atrás, nós estávamos morando no Vila Andrade, Morumbi aqui. O Jair sabe, já me conhece. Ao invés de a gente ir embora, a gente foi para o Morumbi. Tem menos de alguns dias que nós pegamos 20 dias de enfermidade, irmão. 20 dias. Minha esposa, para quem acompanha, teve princípio de AVC. Todos esses problemas que acarretaram. E sabe qual é o atalho que o cristão está caindo hoje em dia, pastor? E eu estou escrevendo um livro sobre isso. Eu preciso falar sem vergonha para alguém aqui. Agiota. Agiota é o mal deste século. Deus tem me colocado num atalho com tantas pessoas que se afundaram. E eu vou falar algo que o agiota está em todo lugar. Está dentro da igreja, está lá fora. Eu estou escrevendo um livro chamado Agiotas Mercenários de Satanás. Fuja ou você chegará ao fim do poço. Agiotas Mercenários de Satanás. Fuja ou você chegará ao fim do poço. Abraão desceu no Egito para buscar recursos. Ficou escravizado com o seu povo, porque ao invés de confiar em Deus, desceu do Egito. Vai estar no meu livro. E resumindo, irmãos, eu passei uma crise financeira que, acredite, o Senhor me colocou dentro de um atalho. E dentro deste atalho, a gente que viaja muito, eu liguei para pessoas que têm, não é que não tem, que é igual a gente, trabalhador, esforçado, e passaram de largo e deixaram para trás. Já viu aquela frase: na sua crise eu vi estranhos me ajudando? O Senhor é prova disso, irmãos. Eu estou aqui hoje para te aconselhar: fuja de Satanás, fuja dos atalhos. E hoje, pastor, acredite, você viu a gente louvando com graça aqui hoje? Antes de a gente ficar enfermo, Deus abriu uma porta lá em Jaboatão dos Guararapes. Não é falta de dinheiro. Eu tenho viagens aí pelo Brasil que os pastores têm me mandado oferta adiantada. Entra. Eu mandei lá, fiz meu calção, está lá no meu apartamento. Se você sair daqui hoje, em Jaboatão de Guararapes, está lá o meu apartamento. A gente decidiu ficar aqui até outubro, por confiar na palavra do homem. E foi cantada: o homem te prometeu
mas se arrependeu, mais fiel é Deus. E acabamos que a gente fez o calção, estávamos pagando o aluguel daqui, lá. Ao invés de ir embora, vamos ficar até outubro, vamos ficar até as eleições. Acreditem, irmãos, porque eu estou testemunhando para vocês aqui hoje. Hoje eu tenho um apartamento para morar. Ficamos 20 dias enfermos, sem produzir nada. Deus deixou a gente no vale. Nós estamos louvando aqui hoje, mas ontem eu decidi ir embora, pastor. Fazer igual Abraão, pegar minha família e dizer, vamos. Eu estou dizendo porque vai estar no meu livro. Grandes sacerdotes e levitas que passaram de largo na minha situação. E Deus tem usado bons samaritanos, pessoas que para muitos não é ninguém, mas é que Deus supre na hora da necessidade. Quantos aqui conhecem o rei da caipirinha? Quantos aqui conhecem aquele hotel, rei da caipirinha? Santo Eduardo lá, Santo Eduardo. O rapaz ele conhece. Ontem eu saí, irmãos, decidindo ir embora. Os meus filhos estão naquele hotel lá. Aquele hotel vagabundo. Nesse exato momento aqui. Porque eu decidi tomar a decisão de ir embora. A minha casa está lá no Nordeste. Eu não tenho condição para ir. Falei com muitas pessoas hoje, pedindo ajuda para mim ir embora. Para mim ir embora realmente, para a terra que Deus mandou. Você... O que eu quero testemunhar com isso hoje, irmãos. O rapaz ele conhece. Ontem à noite, irmãos, eu estou com o meu carro, com as malas dentro do carro, e eu e minha esposa e meus filhos. Porque eu estava sendo humilhado dentro da casa de parente, irmão. Tenho um apartamento para morar, mas quando tinha condições de ir, não fui, fiquei. Confiei no homem. Aí você foi ligar para o homem falou, eu quero você aqui até as eleições. E falei, dentro do meu carro, chorando, o Senhor abre para mim Salmos de número 12, porque as minhas palavras são sinceras para contigo. Os homens falam de bajulações, com interesses próprios e com duplicidade de palavra, mas o Senhor, Ele garante a tua vitória. Não se decepcione com ninguém, porque dentro deste atalho que você entrou, está passando alguém que não vai olhar para a sua dificuldade, que não vai olhar para o que você está passando, vai te colocar sobre a sua cavalgadura, vai te levar para uma estalagem, vai cuidar de você. Deus está dizendo nessa noite, recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Que o Senhor possa honrar o servo dele, né, nesta jornada tão difícil, né? Glória a Jesus. Nós estamos chegando ao encerramento do culto, mas eu não posso terminar o culto sem perguntar se porventura tem alguém entre nós que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal assim com a sua mão. Você que não é crente, quer aceitar a Jesus, dê um sinal com a sua mão. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Jesus vai perdoar os teus pecados e vai escrever o teu nome no livro da vida. Alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor, alguém que se afastou da igreja, se afastou da presença de Deus, quer nesta noite se reconciliar com o Senhor. Onde está você que quer voltar para Jesus nesta noite? Glória a Jesus. Está vindo aqui o Robson. Glória a Deus. Está vindo aqui o Robson. Tem mais alguém que nesta noite quer se reconciliar?